Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Esse canal tem a intenção de passar informações técnicas numa linguagem mais simples e também tem como objetivo ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da ajuda da gente. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Peço o seu apoio também para o nosso canal, tá? Dê o seu like, clique no joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu irei falar sobre o cobre nas plantas. É interessante a aplicação do cobre no cultivo das plantas. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta veio de várias pessoas, então decidi fazer esse vídeo para tentar orientar melhor sobre esse aspecto, o cobre aplicado sobre as plantas. Vocês que estão chegando agora, conhecendo o nosso canal, muito bem-vindo, muito bem-vindas. Nós já estamos com mais de 250 vídeos com muitas informações técnicas numa linguagem mais simples para que todo mundo compreenda melhor, tá? As ações em cima das plantas em vaso. Nós temos vários playlists comentando sobre substrato, adubo, tá? Doenças. Assistam os outros vídeos, eu vou deixar aqui no izinho, né? Vocês clicam e pode assistir, vai ser bem instrutivo. Vamos falar um pouquinho do cobre, tá certo? Na verdade, o cobre que todo mundo tem utilizado, ou as pessoas que têm me perguntado, é o cobre, é o sulfato de cobre, tá certo? Ela normalmente está na forma de pó, numa coloração mais azulada, ok? E o pessoal me pergunta se isso é tóxico, se isso é bom para as plantas. A gente vai colocar nesse vídeo as informações mais básicas para que vocês tenham uma ideia do que possam estar fazendo e do que pode ser feito. Fique até o final do vídeo que vai ter muitas informações importantes, tá? Dentro desse vídeo aqui. Deste grupo, vamos dizer assim, né? O cobre, o sulfato de cobre talvez seja um dos elementos, um dos fungicidas utilizados como, digamos assim, menos problemático para o meio ambiente, ok? Mas existem outros tipos de cobre. O que nós estamos falando aqui é o sulfato de cobre. Existem outros fungicidas com cobre, só que à base de oxicloreto de cobre até hidróxido de cobre. A gente vai falar futuramente sobre esses produtos, tá certo? Mas o que a gente vai estar falando aqui é a base, tá? É em cima do sulfato de cobre. Para começar, né? Ela é um produto tóxico se ingerido. Se ingerido numa quantidade um pouquinho maior, ela pode intoxicar sim uma pessoa. Então tem que ser tomado os seus devidos cuidados com relação a isso. O sulfato de cobre, ela é basicamente um fungicida tradicional, né, de custo muito baixo, ok? E ela também é utilizado como bactericida em algumas situações, principalmente em tratamento de água. Então, em pequenas dosagens, né, elas atingem, por exemplo, elas podem controlar esses fungos, né, ou até bactérias que possam causar algum tipo de problema, tá, com as plantas. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2
colega. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas, identificação e controle de pragas. Este produto também, principalmente, né, produtores de frutas, né, eles utilizam muito, principalmente para o controle, tá, da ferrugem das folhas, né? Então é muito comum produtores utilizarem esse produto preventivo. E a agricultura orgânica, eles recomendam e eles utilizam, o pessoal da agricultura orgânica, tá, o chamado cal da bordaleza, né, que é a mistura do sulfato de cobre, tá, com cal, tá certo? Eu irei fazer um vídeo futuramente sobre isso, tá certo? Para não ficar nenhuma dúvida com relação a isso. E essa cal da bordaleza, ela é utilizado constantemente entre essa classe de produção, né, entre os agricultores da linha dos orgânicos. E também não podemos esquecer que o cobre, né, é um elemento essencial para a sobrevivência das plantas. Ela entra na classe dos microelementos essenciais, ou seja, são elementos que precisam em pequeníssimas quantidades, tá, para a sobrevivência e para a propagação das espécies. Então, ela precisa estar presente nas plantas de alguma forma. Normalmente, elas são absorvidas pelas raízes, né, mas muitas vezes, inclusive pelas folhas. Isso já é comprovado cientificamente. Então, existe essa importância, principalmente nutricional, do cobre também. Professor, a aplicação do cobre periodicamente, como o pessoal faz, é interessante? Isso é produtivo? Isso não vai prejudicar as plantas? O pessoal que trabalha principalmente com frutíferas, né, utilizam muito o sulfato de cobre, ou ela sozinho ou ela na cal da bordaleza, para prevenir problemas com fungos, principalmente fungos, tá certo? A ferrugem é uma e outros fungos mais, tá certo? Existe a segunda situação que eu falei para vocês agora, né, que é a parte nutricional, tá certo? A aplicação do cobre, de uma certa forma você está ofertando o cobre para as plantas. Agora, a aplicação, tá, normalmente nas plantas do seu jardim, né, nas plantas, digamos assim, ornamentais, condimentares, nem sempre é necessário você fazer uma aplicação periódica constante. Eu já vi pessoas aplicando semanalmente, né, o sulfato de cobre. Não há necessidade para você fazer isso, principalmente na minha experiência, porque o cobre é um elemento, tá, que trava o crescimento das plantas, tá certo? Então, se você ficar aplicando muito cobre, o crescimento ela vai ficar paralisado, tá? Ou você vai ter um crescimento muito pequeno, tá certo? Dessas plantas. Então, nesse caso, na qual a gente não tem tanto problemas, né, com o caso dos fungos, né, como é o caso, por exemplo, das videiras, né, do figo, eu não utilizaria, tá, constantemente o sulfato de cobre, a aplicação do sulfato de cobre. No meu caso, né, como a gente trabalha muito mais com condimentares, né, e ornamentais, eu faria a aplicação do sulfato de cobre uma vez a cada bimestre ou 2 meses, tá certo? Não há necessidade de vocês fazerem mais aplicações com relação ao cobre, principalmente porque nós não temos, né, nessa classe de plantas, tá, problemas com fungos, como a gente já citou aqui. Temos que ressaltar aqui também, né, a quantidade de cobre aplicado nas plantas, elas também podem agir negativamente, principalmente quem faz o uso, por exemplo, do bocache, né? O bocache é um adubo que basicamente quem trabalha na ação benéfica desses nutrientes presentes no bocache para as plantas, tá certo? São os micro-organismos, né? E dentre os micro-organismos, os fungos, né? Mas são os fungos benéficos. Então, se você ficar aplicando, né, constantemente o cobre
no caso sulfato de cobre, você vai afetar negativamente também na ação do bocashi. Vocês estão entendendo? Então, duplo motivo, né, para você tomar cuidado com relação à aplicação do sulfato de cobre, né? Primeiro, porque as plantas você vai diminuir o crescimento das plantas, né, das folhas no geral. E no segundo, porque você pode afetar negativamente, para quem usa o bocashi, né, o efeito positivo do bocashi nas suas plantas em vaso. Vocês viram que essa pergunta, né, é muito importante, muito interessante, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de planta também e que faz o uso exagerado do sulfato de cobre, tá certo? Não só o sulfato de cobre, mas outras fontes de cobre. A gente vai falar num vídeo mais para frente sobre outras fontes de cobre. Envie as suas perguntas, as suas sugestões, porque isso ajuda muito esse canal, ajuda todos aqui que estão assistindo o vídeo, ok? Então não deixem de me enviar, tá, as suas dúvidas, as suas perguntas. Como em todos os vídeos, eu sempre peço apoio para uma entidade, tá, de assistencialismo. E hoje a gente está pedindo o seu apoio para o lar, né, a Casa de Apoio Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade acolhe pessoas com câncer em seu tratamento e não tem condições de se manter aqui na capital do Ceará. Então, vocês podem contribuir com essa entidade com alimentos não perecíveis, roupas usadas, né, remédios, fralda geriátrica, tudo que vocês puderem ajudar a essa entidade. A gente precisa ajudar esse pessoal que tanto precisa nesse momento crítico que estamos passando. E peço também o seu apoio para o nosso canal, né? O seu clique no like, no joinha, compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo ajuda muito o nosso trabalho. Conto com você, aguardo você no próximo vídeo e muito obrigado.